Vim pela bebida começando! Hoje o assunto é interessante, então pega a sua bebida e vem com a gente! Vim pela bebida. Vim pela bebida. Olá pessoal, nossos ouvintes queridos desse podcast, que é uma mistura gostosa de assuntos para você rir e curtir um papo com a gente. Eu sou o Gabriel da Conceição. E eu sou o Rick Mazorana. Esse é o 4º episódio e já temos ouvintes fiéis. Obrigado por nos acompanharem até aqui. Todo dia tem ouvinte novo, seguidor novo, a audiência está só aumentando. De fato, eu reforço o agradecimento do Gabriel em relação ao crescimento do nosso podcast. Nós estamos acompanhando, de fato é muito bom que vocês estão curtindo. Muito obrigado! E eu vou largar agora um meme aqui regional. Com essa audiência, Tânia, eu tô apavorado. Já ficar apavorado mesmo, hein, Tânia? Bom, a gente comentou agora há pouco que nossa audiência está crescendo, né? A gente está vendo seguidores a cada dia, então vem seguir o nosso Instagram, que é @vimpelabebida. Lá a gente posta sempre algum conteúdo diferente, a gente está sempre avisando quando vai ter episódio novo, o que está rolando durante o episódio. E uma outra coisa muito importante e que eu não poderia deixar de falar assim que esse carro passar aqui em frente, né, Gabriel? É que, na verdade, eu gostaria de lembrar, já no início desse episódio, que o nosso podcast ele não tem nenhuma pretensão de ser um podcast cult, mas sim de deixar a vida da gente mais leve, a vida de vocês mais leve. Ter um tempo para relaxar, para rir, enfim, desligar desse mundo tenso. Tá ok? Daí que na verdade a gente vem aqui trazer assuntos mais leves, aquela pitada ali de humor ácido que é bem característico nosso, né? Não, como tu disse, não é para ser nada cult, não é quem vim aqui para ensinar nada, ser uma bula de remédio, é para vir aqui ter uma conversa rápida, a gente é bem assim liberal, a gente gosta de falar de todos os assuntos. Na verdade a gente, como o próprio podcast diz, a gente vem aqui pelo humor, pela cultura pop, enfim, para dar sugestões, para fazer vocês rirem, para a gente rir também. É um momento de desestresse. De desestressar. E assim, a gente não está aqui para ser politicamente correto, claro que trazendo sempre todos os assuntos com muito respeito, né? A gente sempre estuda muito as pautas que a gente vem trazer aqui, mas com uma pitada ali de humor, né? Até mesmo esse momento que a gente está vivendo de coronavírus, de muita crise, de coisas que acontecem nesse Brasil afora e pelo mundo inteiro. Então é um momento de desestressar mesmo. E cara, estamos ficando loucos com essa quarentena. E quem não está, não é mesmo? Vocês também estão se sentindo estranhos? Por isso a gente decidiu fazer um episódio falando desse momento. E apesar do momento crítico, tirar umas boas risadas, né? Porque afinal, prazer, somos quarenteners. Nunca pensei que eu iria dizer uma coisa dessa, mas sim, de fato a gente é quarentener, né? Coisa louca, né? Nossa, muito louco. A gente acho que nunca passou por nada parecido, né, Rick? Jamais. Nesses meus 36 anos, eu nunca passei por um momento tão estranho como esse. Nenhuma guerra, nada assim tão profundo, acho, né? Talvez uma guerra envolvendo o nosso país a gente não tenha passado. Claro que guerras existem por todo mundo, mas isso está sendo uma guerra, né? É verdade. É comparado a uma guerra, porque os estragos que isso está trazendo para o mundo todo é gigantesco. É tão quanto ou mais desastroso do que uma guerra. E o que tem mais para falar ali sobre essas zoações ali do pessoal, Gabriel? Na verdade é bem complicado, assim, é um momento que eu acho que tá preparando todo mundo para uma coisa diferente, né? Todo mundo que estava trabalhando num trabalho normal, digamos assim, vivendo normalmente, hoje já não tá, né? Tá numa normalidade que não é normal. Na verdade a gente mudou os nossos hábitos, o nosso modo de vida, na verdade, mudou, né? Eu digo que os nossos modos de vida mudaram mesmo, porque eu fiz aniversário em plena quarentena. Você também, Gabriel, também. fez isso.
Somos arianos, né? Somos arianos, eu fiz aniversário em março, o Gabriel em abril. E, assim, como eu estava falando, tanto eu como o Gabriel, nós comemoramos nossos aniversários em casa, isolados com as nossas famílias, em meio a essa quarentena. Aqui em Santa Catarina, nós entramos em quarentena no final de março, né? Isso. No finalzinho de março. Acho que todo o Brasil entrou no final de março, por aí. Dia 22. Então, não, antes. Santa Catarina foi um dos primeiros estados a entrar em quarentena no Brasil. Dia 19. 17? Eu lembro que as escolas pararam no dia 18, 19 de março. Foi por essas datas. E ali todo foi gradativo. O comércio foi parando, as indústrias, todo mundo foi parando. E não que eu seja uma pessoa de reunir muitos amigos quando eu vou comemorar o meu aniversário, mas sempre no meu aniversário é um momento que eu gosto de refletir sobre a vida, e nesse não foi diferente. Eu refleti, mas eu refleti de um jeito que eu jamais imaginaria que fosse assim. Eu sempre reflito sobre a vida, sobre o que eu quero, sobre o que eu fiz ao longo dos anos, mas esse foi bem diferente, assim. E eu achei muito estranho. Para mim foi muito estranho. Eu não sei se foi um estranho ruim, um estranho bom. Foi estranho, enfim. Eu não sei pra ti, Gabriel, como é que foi essa passagem de data pra ti? Cara, eu super te entendo. Assim, até eu comentei com o Rick esses dias, né? O ano ele começa dia 1º de janeiro, né? Pra mim, um novo ciclo sempre ele começa no dia 7 de abril, quando é o meu aniversário. Então eu meio que recomeço as coisas sempre no meu aniversário. E é um momento assim mais introspectivo, assim. Eu também não sou uma pessoa de nossa, vou fazer uma festa, comemorar, tal. Geralmente sempre com a família, um ou outro amigo mais íntimo que tá ali perto, né? Então assim, dessa vez foi tipo um bolinho com a família, tipo, só que mora na minha casa e tal, assim, não teve muita coisa. Só que foi um momento, como tu disse, de introspecção, de olhar pra dentro, sabe? Tipo, realmente o que é importante pra mim naquele momento, sabe? De pensar assim, poxa, eu tô aqui com a minha família, tô aqui comemorando, sabe? Coisas que a gente às vezes não dava valor, né? Nossa, chegando no meu aniversário, eu quero comemorar, quero sair, isso e aquilo. Todo ano a gente sempre pensa isso, né? Vários presentes e tudo mais. A gente vai receber abraço dos amigos. Mas esse foi totalmente diferente. Eu não recebi. Claro, a gente recebe vídeos, a gente recebe mensagens. Nós recebemos, né? Sim. Mas isso de abraçar os amigos, receber alguns amigos em casa, não. Esse ano foi mais de introspecção mesmo, né? Espero que o aniversário em 2021 não seja dessa maneira, seja bem melhor, né? E também foi um momento, Rick, de aproveitar as coisas simples, né? O que tu fez, assim, no teu aniversário que tu acha que foi muito diferente dos outros anos, mas que tu super valorizou? Foi como é que eu posso dizer? A minha irmã também faz aniversário nesse mesmo dia, no mesmo dia, né? Dia 22 de março. Não sabia, vocês fazem aniversário juntos, que legal. 10 anos de diferença. E ela foi passar ela, o meu sobrinho e meu cunhado, eles foram passar a data conosco. E foi um momento bem em família, porque querendo ou não, em outras datas, em outras comemorações, em outros anos, né? Eu, por exemplo, eu almoçava com a minha família, mas à noite eu saía com os amigos. Eu curtia, né? Fora de casa, fazia alguma coisa diferente. Dessa vez não, foi um dia todo com a minha família. Teve bolo? Teve bolo, teve almoço especial, teve um café da tarde especial. Foi engraçado que antes de a gente entrar em quarentena, nós tínhamos marcado para toda a família sair pra gente ir num local comemorar. E no meio disso tudo eu já tinha reservado o local, a gente teve que ligar, cancelando a reserva. Na verdade eu cancelei, mas na verdade nem precisaria ter cancelado, porque na verdade o local também fechou, né? Tudo fechou. Então foi bem em família mesmo. Sim. Já eu teve um bolo, depois eu fiz vídeo de chamada com minhas primas, que são as pessoas mais próximas, tal, comemorar.
assim, em distância. Então, assim, foi uma coisa muito louca e fora do normal, que isso numa data, num ano atrás, não aconteceria. Estaria todo mundo reunido em casa comemorando. E eu acho assim que o mundo acho que nunca mais vai ser o mesmo. Jamais. Assim, totalmente. Jamais. Esse é o momento de fazer as coisas diferentes, assim, aproveitar as coisas simples, como eu disse antes, né? Descobrir esses dias que eu tenho um talento enorme para ficar sem fazer nada, sem fazer absolutamente nada. E quando eu digo isso, tipo assim, não é no nível de preguiça, porque antes eu sempre estava buscando coisas para fazer, mas no sentido assim de me cobrar, tipo assim, poxa, eu não posso ficar esse tempo aqui parado sem fazer nada, eu tenho que produzir alguma coisa, porque tem uma pressão social, eu acho que no mundo, no Brasil, enfim, de tu estar sempre produzindo, de tu estar sempre fazendo algo. Se tu não trabalha, se tu não faz algo pelo teu país, como diz aquela famosa frase da Anitta, hoje eu não servi pro meu país, né? Tu sente aquela pressão, né? E meio que eu consegui abandonar isso. Eu acho que por estar todo mundo no mesmo barco, eu acho que eu consegui assim tirar um pouco dessa pressão e descobrir que às vezes o nada, tu aproveitar a tua própria companhia é muito bom. E é necessário, né? Às vezes o fazer nada, ou às vezes só ter a tua companhia. Para não fazer nada, sim, é necessário. Tu tem que se desligar do mundo. Eu acho que a gente estava passando por um momento que a gente estava muito se cobrando muito, sendo muito cobrado, e a gente meio que deu uma pausa, ou diminuímos esse ritmo um pouco, assim. Eu acho que isso é muito bom. E isso foi uma das coisas, um dos prós da quarentena. Eu acho que foi a gente se analisar um pouquinho mais e ver que a gente tem que valorizar mais a saúde física, mental nossa, dar mais valor para o que realmente vale a pena, né? E Rick, até muitas empresas hoje já estão começando a repensar o seu modo de trabalho, porque antes todo mundo trabalhava fora de casa, ia para a empresa, tinha que cumprir horário, entregar uma produção, e tá todo mundo trabalhando em casa, tá todo mundo fazendo o seu home office, né? Muita coisa mudou, e eu acho que essas mudanças que aconteceram, eu acho que vai ter um reflexo muito grande. Nada mais acho que vai voltar a ser como antes. E eu encaro isso como positivo, sabe? Eu não vejo isso como uma coisa negativa, não. Rick, eu queria te perguntar, o que tu fez diferente nessa quarentena? Primeiro, como eu estava falando, home office foi uma das coisas que eu fiz de diferente. Quando nós entramos ali em quarentena, nós começamos a trabalhar em modo home office. Se bem que logo nós ficamos 3 semanas em quarentena, depois nós voltamos a trabalhar normalmente. Então desde o início de abril eu voltei a trabalhar no meu local de trabalho, e isso foi bom para mim, porque ficar 3 semanas em casa trancado, nossa, foi muito tenso. Foi muito bom voltar a trabalhar, assim, saber que tu tem aquela rotina também de sair de casa e trabalhar, voltar para casa. Eu fico imaginando esse pessoal em São Paulo, Rio de Janeiro, em outros estados, que eles ainda estão nesse modo. Completo quarentena. Nós aos poucos a gente saiu, não sei se logo a gente volta a esse estado de isolamento total. Mas outra coisa também que eu fiz de diferente, não que seja diferente, mas eu não sei fazer nada na cozinha. Nossa. Né? Sabe bem que eu não sei cozinhar, não sei fazer quase nada. Nem fritar um ovo, você sabe. Fritar um ovo até eu sei, mas não fica lá aquelas coisas também. Mas eu me dediquei mais na cozinha, querendo criar pratos, umas coisas diferentes. E eu fiquei viciado em programa de culinária. Então foi uma das coisas diferentes, digamos assim, que eu fiz na quarentena. Fora isso também, deixa eu ver... a gente pode lembrar que foi na quarentena que a gente criou o nosso podcast, né? Filho da quarentena. O Vim Pela Bebida, ele surgiu em plena pandemia. Nossa, verdade. Eu acho que foi um momento... Eu sempre quis ter sempre não, mas fazia um tempo que eu queria ter um podcast, e eu acho que nessa época que a gente ficou em casa, que a gente começou a colocar algumas coisas em ordem,
A gente conseguiu tirar do Da papel, própria cabeça, né? A gente conseguiu tirar do papel o podcast Vim Pela Bebida. E criando ele, eu também comecei a ouvir muito mais os podcasts de outras pessoas. Que já era uma coisa que tu fazia, né? Eu já ouvia bastante podcast, mas durante a quarentena fiz isso bem mais. Até pra gente ter mais ideias e deixar o nosso com gostinho, mais gostosinho de ouvir, né, Gabriel? E assim, como é que eu posso dizer? Outra coisa também que eu fiz muito foi refletir de fato do que realmente importa pra mim, né? E tu, Gabriel, tu fez o que de... Cara, eu tenho uma vantagem, né, que eu posso dizer que eu sou um pouco privilegiado nessa parte de quarentena, que eu trabalho em casa. Na verdade, fazia um mês que a gente tinha alugado um escritório, né, mas eu não tinha obrigação de horário nem nada, né, então eu podia ir por escritório a hora que era mais melhor pra mim e tudo mais. Mas com a quarentena eu resolvi ficar em casa, até mesmo, né, não podia sair e tudo mais, era quarentena no estado aqui de Santa Catarina. E eu me cobrava muito de produzir a todo instante, eu não tinha horário, né? Eu começava amanhã e ia até o final da tarde sem assim parar, estava sempre produzindo. E com a quarentena eu refleti e eu percebi que eu podia dividir meu tempo muito melhor. Né, que podia produzir mais coisas, mas também assim aproveitar o tempo para mim, né? Então aproveitar um tempo melhor para mim, né? Eu consegui curtir melhor as coisas e trabalhando ao mesmo tempo, né? Voltei a escrever meu livro que é Esqueletos no Armário. Olha, ele tá fazendo jabá. É um romance policial daqueles de investigação e assassinato. Quando que ele vai ser lançado, Gabriel? Então, tudo depende da quarentena, né? Mas tô aí, tô escrevendo. Olha, pelo tanto que estão falando que a quarentena vai durar, tu vai poder escrever esse Esqueletos no Armário, vai poder fazer uma trilogia, provavelmente. Olha, tá quase. Cozinhei bastante, que é algo que eu gosto, né? Nunca comi nada do que tu cozinhou, Gabriel, inclusive. Vou né? te convidar, inclusive, então tá. Ó, tá. Fechando aqui jantares já via de podcast. Vocês estão de prova. Curti muito a minha casa. O Rick sabe onde que eu moro, que é um cantinho assim, bem em meio à natureza, bem tranquilo. Não passa carro. Não passa carro, nada. Então, assim, consegui curtir muito a minha família, que é uma das coisas que eu gosto. Acho que essas coisas não tem preço. Não tem preço, assim, ficar em casa, curtir a família. A gente dá muito mais importâncias para essas coisas pequenas, né? Fiz muitas coisinhas também, né? Chás, bebidinhas. E tu, Rick, o que tu, assim, tu mais fez? Essas conversas... Eu comecei a ter também aula... virtual. Nós tínhamos aula presencial, agora a gente está fazendo as aulas online e eu nem sabia da existência desse Zoom, assim como acho que muita gente também não sabia, e eu comecei a usar. Eu vejo assim que meus colegas de trabalho usam também, então acho que foi uma ferramenta que veio a calhar assim nesse momento. E é muito bom. Eu fiz bom. uma sessão com meus amigos esse último final de semana e a gente ficou 4 horas conversando direto. E tipo, só a quarentena mesmo para reunir a gente para falar desse jeito. Eu tinha uma balada, fizeram uma balada pelo Zoom, onde os DJs tinha muitas pessoas. Eu entrei para dar uma olhadinha como é que funcionava toda uma balada em São Paulo, onde eu acho que tinha, eu não vou dizer quantas pessoas tinham, mas tinha muita gente assistindo, assim, achei muito legal. Mudou muita coisa. É um modo diferente de momentos de lazer, né? Eu acho que o Zoom, ele veio... Comecei a caminhar também. Foi onde a gente criou o nosso podcast, né? Porque agora eu voltei para academia, porque aqui em Santa Catarina as academias também voltaram, com todos os cuidados possíveis, e eu faço no horário onde tem 3, comigo são 3 pessoas no horário que eu faço, então a gente toma todos os cuidados possíveis, mas caminhar é uma coisa que eu voltei a fazer. Eu acho que eu precisava muito, se eu não fosse caminhar eu pirava,
E é uma coisa que a gente decidiu, né, Gabriel? A gente vai caminhar sempre em algum local afastado. Sim, onde não tem contato com pessoas. Né? Na verdade, a gente mora numa cidadezinha que é rodeada de mato. Então Interior. Um interiorzão. Então a gente tem muitas opções assim de caminhar em lugares onde a gente não tem contato com outras pessoas, né? E eu acho que isso é muito interessante, a gente cuidar do nosso físico, cuidar da nossa mente nesse período para a gente não enlouquecer. E uma coisa que a gente sempre fica se perguntando, quando é que essa quarentena vai terminar, né? Eu digo que quando ela terminar, mais do que para balada, Gabriel, a minha vontade é de viajar, porque tu sabe que eu adoro viajar, viajar é necessário para mim. O Rick está viajando sempre para todo lugar, todo ano, assim, eu acho que umas 2, 3 vezes por ano, mais, não sei, o Rick está sempre viajando, né? Poderia ser todo final de semana. Viajar é uma coisa que eu quero muito e eu gosto de abraçar, então eu quero tirar esse atraso de abraço, assim, abraçar muitas pessoas, porque hoje em dia, por mais que a gente conviva com as pessoas assim perto da gente, a gente não tem a gente não se toca mais as pessoas, elas não têm mais esse contato próximo, a gente fica conversando de longe e tudo mais. Então viajar e abraçar são duas coisas que eu quero muito, assim, quando terminar essa quarentena, que eu acho que vai demorar, né? Pois é. Eu na verdade, assim, eu quero sair mais com meus amigos, mas é mais ir pra balada, sabe? Porque assim, o que está acontecendo aqui em Santa Catarina, até para quem está ouvindo entender a gente, em Santa Catarina a quarentena, ela não é que ela acabou, ela foi flexibilizada, né? Então bares, restaurantes já estão funcionando, né? Academia, shopping, comércio, né? Tudo isso já está funcionando, claro, com todas as devidas seguranças, né? Máscara, higienização, tudo mais. Só que balada, que é uma coisa que eu gosto muito, ainda não está acontecendo, né? Mas assim, o que eu mais quero, que eu acho que é o mais importante para mim, é que quando isso tudo acabar, ter liberdade, sair com liberdade, sabe? Sem máscara, sem essa preocupação, sem esse estresse, assim, saber que a gente tá em segurança mesmo, sabe? Porque é chato, essa coisa de usar máscara, claro, a gente usa, óbvio que a gente tem esses cuidados, mas é muito ruim. É ruim. Muito ruim. E fora assim, a falta de liberdade, tu não sabe quando tu tá seguro, tu tá totalmente exposto. Mesmo fazendo toda a higienização, mesmo usando máscara, a gente tá exposto, né? Mas pessoal, é isso, vamos finalizar. Já. Chegamos ao final do nosso 4º episódio. Perto dos 2 últimos, né, que duraram quase 1 hora. Esse foi rapidinho, né? Esse foi mais rápido. Tá virando uma rapidinha com o Rick. Pois é. E pessoal, olha só, finalizar isso aí, quarentenas. A gente vai sair junto dessa. Não perca o próximo episódio, que vamos falar sobre polêmicas, memes e dar muitas risadas das coisas mais aleatórias que aconteceram nessa quarentena. Porque vamos combinar que aconteceu muita coisa aleatória, né? O pessoal em casa ele acaba criando muita coisa, né? A mente é fértil e a gente sabe que as pessoas brasileiras, principalmente, têm essa criatividade. Lembrando, né, Gabriel, que as pessoas podem seguir as nossas redes sociais do Vim Pela Bebida. Nosso Instagram é @VimPelaBebida. E agora, em primeira mão, a gente conta pra vocês também que a gente tem um canal no YouTube. Olha só, se inscrevam. Então, procurem lá, Vim Pela Bebida Podcast. Além disso, a gente vai deixar aqui as nossas redes sociais pessoais. A minha é Rick Mazorana, com 2 Zs. E a tua, Gabriel, qual é? O meu é O Gabi, só com B, Conceição. Tchau, pessoal! Pessoal, um beijo para quem é de beijo e um abraço para quem é de abraço. Até a próxima!